Primeiramente, eu gostaria de me apresentar a vocês. Eu me chamo Irineu Guarnier Filho, sou jornalista, cubro o setor de agronegócio há mais ou menos 30 anos. O agronegócio acabou me levando ao vinho. Comecei a fazer reportagens na Serra Gaúcha muitos anos atrás, ainda como estudante de jornalismo, ainda como estagiário, já ia à Serra fazer reportagens de vinhos. Nesse período, nesses 30 anos em que eu venho cobrindo o setor de agronegócio e depois o setor do vinho, a coisa começou primeiro como hobby. O vinho era um hobby para mim. Era a bebida que eu curtia com meus amigos, que a gente comentava ali, fazia alguma viagem para conhecer alguma região vinícola, para conhecer algum vinhedo, uma vinícola. Esse hobby acabou se transformando em trabalho quando eu comecei a fazer o programa E Por Falar em Vinhos no Canal Rural. Isso já há uns 7 anos atrás, mais ou menos, a gente começou a fazer esse programa. O programa teve uma grande repercussão porque as pessoas se sentiam identificadas ali com as experiências que a gente vivia no programa, visitando regiões vinícolas no Brasil, na Europa, em vários países, no Chile, no Uruguai, na Argentina. Acompanha a humanidade aí há mais ou menos 7.000 anos. Surgiu no Cáucaso há 7.000 anos. De lá foi para a Mesopotâmia, da Mesopotâmia para o Egito, do Egito para a Grécia, da Grécia foi levado para Roma e Roma levou o vinho para o resto da Europa e para o resto do mundo que o Império Romano dominava naquela época. Depois, mais tarde, com os descobrimentos, com o descobrimento da América, o vinho também se espalhou para o Novo Mundo. Hoje, nós temos vinhos sendo feitos em quase todos os países do mundo. Nós temos vinho sendo feito na China, na Índia, em Israel, na Rússia, em vários países. Toda a América do Sul aqui faz vinhos, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália. O vinho hoje é feito no mundo inteiro. Canadá, com todo aquele frio, neve, gelo lá, boa parte do ano, também se faz vinhos lá. Então, essa bebida acompanhou aí a história do homem ao longo dos últimos 7.000 anos. E não só as refeições, foi também uma fonte de caloria na época em que havia muito pouca, a alimentação era muito precária, principalmente para atravessar o inverno. Quer dizer, o sujeito tinha lá que conservar os alimentos para o inverno. Como é que ia conservar as frutas? Transformava a uva em vinho. Essa uva era uma reserva de calorias para os monges, por exemplo, dos mosteiros, que utilizavam essa bebida ao longo do inverno para se manter alimentados, aquecidos. O vinho sempre foi considerado um alimento, um complemento alimentar. Há quem diga até que o vinho pode ter surgido antes do homem na Terra, já que as videiras têm uma história muito mais antiga que a do homem sobre a face da terra. Como esse vinho poderia ter caído, ou os cachos de uva poderiam ter caído ao chão, se rompido, o sumo poderia ter fermentado e a fermentação do suco da uva é que se traduz no vinho. Então é possível que o vinho tenha surgido até de forma espontânea, muito antes do homem sobre a terra. Mas, historicamente, concretamente, o que se sabe hoje, com muita certeza, é que surgiu no Cáucaso há cerca de 7.000 anos. E desde então vem acompanhando a história da humanidade. Roma realmente teve um papel muito importante na divulgação do vinho. O Império Romano, as legiões romanas preferiam beber vinho a beber água, porque a água dos poços às vezes estava contaminada com doenças, cólera, pestes. Eles eram um exército de ocupação. Quando chegavam em alguns países, os próprios moradores envenenavam as fontes de águas para matar os legionários romanos. Então, era a determinação dos generais da época, era que bebessem vinho ao invés de água. O vinho era mais seguro, além de alimentar e dar energia para o combate. Se diz até que muitos romanos combatiam completamente bêbados, porque a média de consumo era de uma garrafa e meia por soldado, por legionário, quando eles faziam essas incursões pela Europa, as terras que conquistaram, onde hoje é a França, a Inglaterra, Portugal, o próprio Oriente Médio, onde hoje é Israel. Em todos esses lugares, o Império Romano fincou raízes e lá também levou para lá também a videira. A videira foi plantada, cultivada em todos esses lugares, onde eles levavam também a arte de fabricação do vinho. Bom, vocês lembram que eu falei há pouco que o vinho teve uma longa trajetória desde o seu surgimento no Cáucaso há 7.000 anos, não é?
Pois é, de lá ele foi para a Mesopotâmia, da Mesopotâmia para o Egito, do Egito para a Grécia. Só que o vinho que os gregos bebiam lá seria hoje, para nós que gostamos de vinho, seria considerado intragável. Eles misturavam o vinho deveria ser muito ruim também naquela época, né? Vamos ser honestos, porque eles misturavam com mel, com ervas e até com água salgada do mar. Você imagina o que seria um vinho feito naquela época. Mas o vinho também durava muito pouco, os recipientes eram muito ruins para armazenar, então tinha que fazer essa espécie de xarope para poder beber. Mas estava lá o suco de uva fermentado, que é, na essência, o vinho. Mais recentemente, já a partir da Idade Média, por ali, o vinho teve um grande desenvolvimento e um grande impulso com os monges da Igreja Católica que coordenavam aqueles mosteiros na França, na Itália, em várias regiões, onde hoje existem esses países. O que acontecia? Os monges precisavam do vinho para sobreviver no inverno, era uma fonte de caloria, de energia. Hoje nós temos calorias sobrando no mundo, as pessoas precisam fazer dietas, regimes para consumir menos caloria. Mas naquela época as calorias eram muito escassas e para sobreviver, atravessar longos invernos debaixo de neve, era preciso ter essa caloria armazenada de alguma forma. Como era impossível guardar a fruta, a uva, eles guardavam essa energia de forma líquida, na forma do vinho. E os monges cistercienses da Igreja Católica tiveram um papel fundamental nisso, principalmente na região onde hoje é a região da Borgonha. Por quê? Porque eles tinham muito tempo para estudar, para sistematizar o conhecimento, eram grandes agricultores, trabalhavam muito bem a terra e iam anotando lá no seu caderninho qual era a uva que apresentava melhor resultado naquele determinado terroir. Eles desenvolveram esse conceito de terroir. Eles descobriram, por exemplo, que a Pinot Noir é a melhor uva para o terroir da Borgonha, por exemplo. Depois de muita experiência, chegaram à conclusão que o melhor vinho branco que se podia fazer naquela região era o feito da uva Chardonnay. Isso tudo ia, geração após geração de monge, ia sendo anotado num caderninho e transmitido, esse conhecimento transmitido para os novos monges que chegaram. Então, não por acaso nós temos lá hoje, nessa região da Borgonha, em algumas regiões da Europa, um desenvolvimento extraordinário desse conceito de terroir, porque os monges tiveram um papel muito importante nisso aí. Não por acaso o vinho espumante, que daqui a pouco nós vamos provar na próxima aula e vamos comentar mais sobre ele, esse vinho que os brasileiros adoram, que é considerado hoje o melhor vinho brasileiro, nasceu na região da Champagne, na França, e nasceu dentro de uma abadia, pelas mãos de monges da Igreja Católica. Os monges tentavam fazer vinho tranquilo, ou seja, vinho sem gás, que não fermentasse, mas por razões de clima e tudo, as garrafas eram fechadas com algumas leveduras vivas dentro. Com o frio, essa levedura ficava inativa, com o calor da primavera, do verão, o vinho refermentava na garrafa e a garrafa explodia. Muitos monges ficaram cegos, ficaram desfigurados em função desses acidentes. Até que Dom Perignon conta a história, reza a lenda, que Dom Perignon, um monge da Igreja Católica, resolveu desistir de lutar contra essa fermentação espontânea que acontecia dentro da garrafa e criou então esse vinho maravilhoso, vinho festivo, alegre, que é o espumante e que nós conhecemos hoje. E a região de Champagne acabou dando nome ao espumante mais famoso do mundo, que é o da região de Champagne.